Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo de número 10 ao verso de número 17. Nós vamos ler o texto e depois vamos entoar mais um hino, o hino 298, a pedra fundamental, nos preparando para a reflexão que ouviremos. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, capítulo 3. Nós temos conversado sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A nossa ambição santa é de refletirmos, é de conversarmos, meditarmos sobre toda essa preciosa epístola do Novo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês que tenho sido grandemente impactado pela primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deus tem falado profundamente ao meu coração, espero que com vocês também. Vamos ler o texto, depois entoarmos o hino. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos orar. Senhor, nós imploramos para que o Senhor agora nos abençoe mais uma vez, agora com uma graça especial da parte do Teu Santo Espírito. Imploramos-te, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados agora nos ilumine, a fim de que possamos ouvi-lo claramente. Nos abençoe, ó Deus, nesse exercício devocional. Faça, ó Deus, com que a nossa atenção esteja toda direcionada ao Senhor e à sua palavra. É a nossa oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, no primeiro dia desse mês de agosto, o restaurante Vesúvio, restaurante, pizzaria, um dos estabelecimentos mais tradicionais de nossa cidade, infelizmente pegou fogo e foi reduzido a cinzas. Um episódio triste e lamentável. O texto que nós lemos também trata sobre uma edificação em chamas. Para nós compreendermos mais e melhor essa porção, esse trecho que lemos, é importante fazermos algumas considerações sobre a primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. É importante resgatarmos alguns saberes. Quando alguém se converte, quando alguém se torna um cristão, essa pessoa não se transforma de forma imediata numa boa pessoa. A pessoa, por ocasião de sua conversão, não adquire de forma instantânea um procedimento impecável e uma moral irrepreensível. Na verdade, a conversão é um início de um processo que vai se estender por toda a vida do crente. O povo de Corinto tinha, no mundo antigo, a fama, a reputação de ser beberrão, de ser rebelde e de ser ainda sexualmente promíscuo.
Quando Paulo pregou o evangelho ali em Corinto, muitos gregos se renderam a Jesus. Uma igreja foi estabelecida, uma comunidade cristã foi plantada. Entretanto, muitos dos crentes mantinham práticas antigas e pecaminosas. Paulo pregou o evangelho de forma fiel em Corinto por cerca de 18 meses. Findo esse período de 1 ano e meio, Paulo saiu de Corinto e deu continuidade à sua tarefa de evangelização. Depois de aproximadamente 5 anos, Paulo recebe um relatório, nada animador. Ele recebe um relatório de uma família de Corinto participando de que a situação da igreja em Corinto não estava nada boa. Na sua ausência, a igreja piorou. A comunidade cristã de Corinto estava, infelizmente, dividida em facções. A moral estava em destroços e o culto havia se degenerado em uma busca egoísta e superficial pelo sobrenatural. Ao receber essa notícia, e nenhum pastor quer receber uma notícia dessa natureza, Paulo reage. E a resposta pastoral de Paulo àquela situação foi escrever a primeira epístola endereçada aos Coríntios. 1 Coríntios é uma bela e intensa intervenção pastoral. Ela é afetuosa, ela é firme, ela é clara e ela é recheada, do começo ao fim, da convicção firme e inabalável de que Deus estava sim entre os coríntios. Deus estava assim no meio daquela bagunça toda. Não porque Deus goste da bagunça, mas porque o Senhor não desiste do seu povo, a despeito do erro dela, a despeito das dificuldades e das adversidades desse povo. Aqui em 1 Coríntios, Paulo instrui, corrige, repreende, ensina e exorta. No verso 9, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma metáfora arquitetônica. Paulo está ensinando os coríntios acerca da natureza da igreja. E aqui no capítulo 3, Paulo recorre a 2 metáforas. Uma vem da roça e outra vem da cidade. Como conversamos semana passada, o apóstolo Paulo comparou a igreja a uma lavoura. E Paulo diz: lavoura de Deus sois vós. E ele disse ainda que ele plantou, que Apolo regou e que o crescimento não veio de nenhum deles, veio do próprio Deus. Agora, Paulo muda a metáfora. Em vez de usar a linguagem da roça, ele usa o contexto urbano. Ele diz: edifício de Deus sois vós. Como eu afirmei durante a liturgia, frequentemente Paulo comparava a igreja a uma edificação. O texto que lemos apresenta para a gente diversas lições muito preciosas. E a primeira delas é que a graça do Senhor transforma. A graça transforma. A graça promove mudança. Paulo se tornou aquilo que foi por conta da graça de Deus. Ele inicia o verso 10 dizendo: olha, eu fui prudente construtor, segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo, o grande apóstolo, revela aqui humildade, pois atribui a sua posição de mensageiro, de pastor, de plantador de igrejas, única e exclusivamente à graça divina. Antes de afirmar que era prudente construtor da igreja, Paulo elimina qualquer arrogância, soberba ou jactância. Ele é o que é pela graça de Deus. Essa graça que transforma, essa graça que aperfeiçoa,
essa graça que altera, essa graça que reescreve a história de uma pessoa. Graça, gente, é favor imerecido. É o favor imerecido e gratuito de Deus operando de maneira poderosa na mente e no coração de uma pessoa. A graça nunca procura feitos que mereçam retribuição, visto que a graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. Ou seja, a graça é sempre unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação a alguém que não merece. A gente não merece ter relacionamento com o Senhor. Não somos dignos. Porém, o Senhor graciosamente se deu a nós, na pessoa de Jesus. Graça é isso. É Deus se dando a conhecer, é Deus se relacionando com gente tão pequena e frágil como eu e como você. Essa é a primeira lição, a graça que transforma. A segunda lição que a gente aprende com esse texto, com essa passagem, é a lição da importância de bons começos. Esse texto nos adverte, chama a nossa atenção para a importância de bons começos. O texto chama a nossa atenção para a importância de bons fundamentos. Veja lá o resto do verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo oferece a si mesmo o título de prudente construtor, o equivalente ao nosso mestre de obras. Então, para fazer alguma construção, você contrata uma equipe, e essa equipe é gerenciada pelo mestre de obras. Paulo se apresenta aqui, se intitula aqui como o mestre de obras da igreja de Corinto. O prudente construtor era responsável pela supervisão diária de cada um dos construtores individuais. Gente, uma edificação estável e sólida necessita de uma boa fundação. Aqueles que já se aventuraram na construção de algum edifício sabem que no início da obra você literalmente precisa enterrar dinheiro. Se você conversar com o reverendo Wilson sobre a construção desse templo, e ele gosta de falar sobre esse assunto, ele vai dizer que inicialmente, né, Zé Carlos, enterrou-se dinheiro. Por quê? Porque a gente precisava de uma boa fundação. Uma edificação estável precisa de boa fundação. E a igreja cristã não possui outro fundamento senão o Senhor Jesus. Veja lá o verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Só existe um fundamento para a igreja, e esse fundamento é Jesus. A pedra da igreja, o fundamento da igreja, não é Pedro nem Paulo, pois eles passaram, mas Jesus permanece para sempre. O alicerce da igreja é Jesus. Conforme cantamos há pouco da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Diversos outros textos bíblicos apontam para Jesus como a pedra, como o fundamento da igreja. Quero compartilhar com vocês apenas um. Atos capítulo 4, verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos judeus, é a pedra angular da igreja. Nós não podemos abandonar a mensagem da cruz, não podemos negociar a sabedoria do evangelho, nós não podemos pregar outro assunto senão a Jesus Cristo. Embora Jesus seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos, é uma loucura, é uma tolice você
construir um edifício sem uma boa fundamentação. O fundamento da igreja é Jesus. É por isso que eu disse que aqui a gente aprende a respeito da importância dos bons começos. De nada vale você ter um bom material para erigir um muro se a fundação não está legal. Uma boa edificação, uma edificação estável, precisa de uma boa fundamentação. Ou seja, comece certo as coisas. Não comece as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Comece o namoro direitinho. Comece o seu negócio direitinho. Comece a sua graduação, a sua pós-graduação direitinho. O texto chama a nossa atenção para a importância dos bons começos. Naturalmente, pela graça maravilhosa do Senhor, muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente não plantou. Porque o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso, mas no que depender de nós, nós devemos sempre prezarmos, valorizarmos os bons começos. Não comece as coisas de qualquer jeito. Porque geralmente o que começa errado, termina mal. O que começa de qualquer jeito, o que começa de forma relaxada, vai manter esse padrão, essa característica. Comece bem, inicie bem as coisas. A terceira lição que a gente aprende com o texto é que a construção de algo sólido, algo perene, algo estável, algo duradouro, essa construção precisa de bons materiais. Uma boa edificação precisa de bons materiais. É óbvio que o arquiteto, que o mestre de obras, que o prudente construtor não pode construir um prédio sozinho. Ele gerencia, ele administra, ele supervisiona, mas ele precisa da ajuda de outras pessoas, ele necessita da habilidade, da perícia e do trabalho simples e árduo de muitos outros cooperadores. Paulo fez a sua parte. Como prudente construtor, ele lançou o fundamento, que é Jesus. Mas o edifício precisa começar a subir. A parte de Paulo foi a fundação. E ele admite aqui que precisa de outras pessoas para que o edifício comece a subir. Ele lançou o fundamento. Paulo iniciou a construção das paredes e outros vão dar continuidade a esse trabalho. Essa é a metáfora que o apóstolo Paulo emprega. Só que essa edificação, gente, não pode acontecer de qualquer jeito. Não pode acontecer de forma relaxada. Daí a advertência do verso 10. Cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Como é que você está edificando a igreja? Como é que você está construindo a sua casa? Que materiais você está empregando? O resto da edificação deve preservar a boa qualidade da fundação. Veja lá o verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Paulo lista 6 itens, 6 tipos diferentes de materiais. E esses materiais são apresentados em ordem decrescente de importância. O ouro é o item mais precioso e a palha o menos precioso. E Paulo usa essa comparação para mostrar o que as pessoas fazem com a revelação de Deus. Então, para Paulo, algumas pessoas vivem a palavra e aplicam a palavra de Deus às suas vidas. Algumas pessoas levam a sério a vida religiosa.
Algumas pessoas levam o evangelho a sério. E para Paulo, essas pessoas realmente convertidas e que estão crescendo em ações de graças, que estão amadurecendo, essas pessoas estão, espiritualmente falando, construindo uma casa com os melhores materiais possíveis. Essa pessoa, crente, compromissada, está edificando algo com ouro, com prata, com pedras preciosas. Entretanto, é possível que uma pessoa leve uma vida espiritual superficial, medíocre, com aparência de cristianismo, enquanto, espiritualmente falando, habita em uma casa precária, feita de madeira, feita de barro, feita de palha. Ou seja, simplificando, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente o seguinte: use bons materiais. O fundamento da vida, o fundamento da igreja é Jesus. E aí o que a gente constrói a partir disso, essa construção deve manter o mesmo padrão. Nós devemos usar bons materiais nesse processo de construção. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor para o Senhor. O melhor do seu tempo. O melhor da sua energia. O melhor dos seus recursos. Dê o melhor para o Senhor. Eu não sei os demais maridos, mas lá em casa, de vez em quando, a Raquel quer ter aquele papo cabeça na hora de dormir. Sabe, você já colocou o pijama, a bermuda pelo menos, a camiseta pode ser qualquer uma, não é? Pelo menos esse é o meu hábito lá em casa. Aquela camiseta de propaganda de vereador, ou de um time da Série B, enfim. Aí você está lá pronto para dormir, e a esposa quer começar a conversar. É dose. É dose. E a gente não consegue dar muita atenção porque a gente está com sono. Se é difícil a gente oferecer atenção, qualidade para a esposa nesse momento, o que dizer da pessoa que deixa o último minuto do seu dia para falar com o Senhor? Não estou aqui dizendo que é errado. Acho que a melhor forma de você pegar no sono é falando com o Senhor. Não tem erro. Não existe ilícito em adormecer falando com o Senhor. Coisa linda. Entretanto, que você tenha tido no decorrer do dia período de devoção, de conversa, de consagração ao Senhor. Use bons materiais. Dê o seu melhor para o Senhor. Prosseguindo, gente, o texto vai dizer para a gente que um dia o circo pega fogo. O texto está dizendo para a gente, é o que a gente leu, não é? Que um dia a edificação vai pegar fogo, como aconteceu com o Vesúvio no início do mês. Lembrando, gente, que fogo nas Escrituras é metáfora bíblica para problemas, para adversidades, para complexidades, para julgamento e para purificação. A metáfora do fogo é muito rica, é muito larga, é muito ampla nas Escrituras. E Paulo está dizendo, um dia a casa que foi edificada vai pegar fogo. E o fogo vai revelar a qualidade do material que foi empregado na construção. Eu chamo a sua atenção para o fato de que, na teologia de Paulo, a questão escatológica sempre está próximo da superfície da sua discussão. A teologia de Paulo é toda dominada por essa percepção de que o segundo advento de Jesus é iminente, Jesus vai voltar. E nos seus escritos, na sua teologia, a gente encontra essa percepção diversas vezes. É o que a gente encontra aqui nesses versículos. Deus concedeu dons à sua igreja, a fim de capacitar e proteger os cristãos à medida em que eles esperam pela volta de Cristo. O verso 13, gente, diz o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fogo vai vir. E o que o fogo vai revelar de mim e de vocês? O apóstolo Paulo fala sobre o dia. E o dia aqui se refere ao dia do Senhor no Antigo Testamento. Um termo que foi muito explorado pela literatura apocalíptica e que mais tarde foi tomada pelos cristãos para expressar suas convicções quanto ao futuro escatológico. Martin Luther King, destacado pastor batista e ativista social norte-americano, costumava dizer o seguinte: no meu calendário há 2 dias que importam. Palavras de Martin Luther King Jr. No meu calendário há 2 dias importantes. Esse dia, o presente, e aquele dia, fazendo referência ao dia do retorno, do regresso glorioso do Senhor Jesus. Meus irmãos, a imagem pretendida pelo texto é do fogo devorando um edifício. Veja lá o verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. A ideia aqui é do fogo que consome o material sujeito à combustão e deixa aqueles bons materiais que resistem mais ao fogo. Alguns materiais resistem mais ao fogo do que outros, não é mesmo? A palha vai embora rapidinho, o ouro resiste mais. É essa a ideia do apóstolo Paulo. Dessa forma, verifica-se que o fogo não apenas revela, mas também testa, ele também prova. E de acordo com Paulo, há promessa de galardão, de recompensa para aqueles que edificaram bem e que trabalharam com empenho. O que o fogo está revelando sobre você? O que as adversidades estão revelando sobre você, sobre mim? O que as dificuldades da vida têm mostrado? O que o fogo vai mostrar a respeito da sua vida? E Paulo prossegue: se a obra de alguém se queimar, verso 15, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ser salvo através do fogo não tem nada a ver com a doutrina católica romana do purgatório. Católicos romanos querem tentar fundamentar essa doutrina completamente estranha às Escrituras, recorrendo a esse texto. E esse texto não pode ser usado para esse fim, porque ser salvo através do fogo era uma expressão proverbial que indicava alguém que era salvo e mais nada. Enquanto quem construiu o bem receberá galardão, recompensa, essa pessoa que não construiu assim tão bem vai ser salvo. Eu sei que ser salvo já está bom demais, não é verdade? E de fato, mas imagine só você receber essa recompensa, esse galardão do Senhor. Meu servo, você fosse fiel, entra no gozo do teu Senhor, vai ser uma bênção. Tem uma questão muito curiosa. A gente precisa empregar bons materiais, não é verdade? E como é que você sabe que um material é bom? Espiritualmente falando, nessa edificação espiritual, não dá para você saber a qualidade do material antes da construção. Você identifica a qualidade do material empregado na construção posteriormente. Porque a maior característica de um bom material usado nessa construção é a maturidade, é a mudança, é a transformação. Um bom material de construção, dentro da lógica desse texto, é essa pessoa que amadurece, que cresce, que aprende e que é dirigida pelo Senhor. O que você está construindo? Casas? Patrimônio?
Não há nada de errado em construir patrimônio. Mas será que é só isso? Qual é o seu legado espiritual para os seus filhos? Qual é o seu legado espiritual para a igreja? Qual é o meu legado espiritual como pastor? Ouvindo o reverendo Henrique pela manhã, e gente, foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção ouvir o reverendo Henrique hoje de manhã. Eu fiquei pensando nisso, qual que é o meu legado espiritual? É a documentação da igreja em dia? Livros de ato organizados? Essas coisas não são ruins, mas não pode ser só isso. Qual é o legado espiritual que eu estou deixando para os meus filhos? Eles estão aprendendo a amar a Jesus comigo? Ou estão aprendendo a serem ansiosos, a ficarem nervosos, a desrespeitarem outras pessoas? O que os meus filhos estão aprendendo comigo? O que eu estou construindo? O que você está construindo? O que a gente como igreja está construindo? Nós não podemos consumir o presente, devemos construir o futuro. Uma pessoa estava andando e ela se deparou com 2 pedreiros. E aí ela perguntou para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo? E o pedreiro, já cansado, irritado, ele disse: você é cego, cara? Você não está enxergando, não? Eu estou assentando tijolos. Essa foi aquela resposta atravessada, grossa do cara. Devia estar doido para ir embora, né? Não está vendo? Eu estou construindo, eu estou assentando tijolos. E aí aquela pessoa se dirigiu ao segundo pedreiro, puxou papo e fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? Aí aquela pessoa, aquele segundo pedreiro parou, ergueu seus olhos e disse: meu senhor, eu estou construindo uma catedral. Os 2 estavam fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, mas eles revelam que eram pessoas completamente diferentes. O que você está fazendo? Você está assentando tijolos ou construindo uma catedral? Você está apenas sobrevivendo ou vivendo efetivamente para a glória do Senhor? Um dia, as nossas obras serão manifestas. Quinta lição que a gente aprende com esse trecho das Escrituras: você é o santuário de Deus. Verso 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17 também: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo usa o termo grego naos, que indica a parte mais sagrada do templo. O local considerado como a habitação da deidade. E Paulo diz que os crentes coríntios são o santuário de Deus. A igreja, gente, não é um encontro de pessoas que têm os mesmos pensamentos, a igreja não é um clube. A igreja não é um edifício, um prédio. A igreja somos nós. Você é o santuário do Deus eterno. Deus habita no coração do crente. Deus não habita numa edificação. Deus ama pessoas. Deus não se apieda de argamassa, de concreto, de cimento, de tijolo. Deus ama pessoas. E Paulo está dizendo: vocês são o santuário do Deus eterno. A despeito de em Corinto não haver um templo no século I, em Corinto há sim santuário dedicado ao Senhor, porque o crente é esse santuário. Aqueles que são responsáveis pela crise da igreja em Corinto, pelas suas divisões, serão severamente julgados. Só que no final, a ameaça é transformada em convite para que os coríntios se tornem o que foram chamados pela graça de Deus a ser, a saber, santuário
do Deus eterno. Você é o santuário do Senhor. Que o bom Deus abençoe você, que o Senhor fortaleça a sua vida e que juntos que a gente construa algo bonito e belo e útil para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.